Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar de futuro, da futuro e do seu futuro. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a revolução do mercado financeiro. A gente vai falar um pouquinho do futuro do mercado financeiro e principalmente o futuro das profissões, de como empreender no mercado financeiro. Eu, Alex Terek, estou no mercado financeiro há mais de 13 anos. Estou muito imerso junto com vários profissionais, empresários e pessoas de referência no mercado financeiro. Venho acompanhando de perto a profissão do assessor de investimento, do consultor de investimento, que é a nova moda, do corretor de seguros, do vendedor de seguros, do vendedor de crédito e principalmente minha linha de especialidade do educador e planejador financeiro. Conversando com as pessoas de referência, o Orlando da Ancord, o pessoal da Planejar ali, junto com o diretor de certificação, junto com a Leone, o antigo presidente, e também participando de vários congressos e eventos, vem observando uma coisa, uma transição, uma mudança no mercado financeiro. E essa mudança que vem acontecendo vem muito de encontro com o que a gente preza de visão para os próximos anos do mercado financeiro. A minha tese, a minha analogia, para vocês entenderem o mercado financeiro no Brasil hoje, eu faço a seguinte comparação. Imagina que você vai lá no seu armário, abre o seu armário, começa a jogar vários ingredientes num pote, bate na batedeira, coloca numa forma, coloca no forno. Vai sair uma cagada de bolo, vai sair algo talvez muito ruim. Por quê? Porque foi jogando um monte de coisas sem ter noção, sem ter guia, sem ter receita. Esse é o mercado financeiro hoje no Brasil. O que a gente vem fazendo nos últimos 13 anos, que há 10 anos a gente profissionalizou isso, começou a profissionalizar. Primeira coisa que a gente faz para o cliente é desenhar a receita ideal para a vida do cliente, com uma visão 360 para o cliente sair do ponto A, chegar no ponto B, uma experiência, uma jornada de experiência, onde o cliente envolve método, tecnologia, gamificação, para ele ter a receita ideal para a vida dele. Depois de montar a receita ideal para a vida dele, a gente ajuda sentando do lado do cliente escolher o ingrediente ideal para essa receita. Acompanha comigo, vou fazer uma pequena apresentação para você. Você vai entender a oportunidade que você tem, o oceano azul de oportunidades que você tem de empreender no mercado financeiro com algo sólido, com algo que faça um serviço perfeito ou melhor serviço pensando no cliente. E não só um monte de gente vendendo produtos, vestindo a camisa de uma empresa, ao invés de fazer o melhor para o cliente. Vamos lá? Bum, 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 bum. Estou no mercado financeiro há mais de 13 anos, trabalho quase mais de 20 anos. Comecei minha carreira como profissional da indústria metalúrgica, Senai, curso técnico, estagiário, meio oficial mecânico. Fui subindo, 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 saí como supervisor. Saí da empresa pequena, fui para a empresa grande. Pós frustrações de trabalhar para os outros em empresas, de não ser reconhecido, ter que puxar saco para conseguir crescer, ser promovido, decidi sair dessa área. Fui para a Europa estudar, conhecer o europeu, conhecer a cultura, conhecer a mentalidade, relação com o dinheiro, relação com pais, filhos. Foi muito boa experiência. Voltei para o Brasil, entrei no mercado financeiro, peguei toda a minha bagagem, minha formação e comecei a aplicar em construir algo sólido no mercado financeiro. Entrei numa empresa que tinha apenas 6 planejadores, totalmente desorganizados, sem métodos, e implementei métodos, padrões de escala, treinamento, formação, venda, principalmente qualidade de entrega para o cliente. E de lá para cá foram vários anos, com mais de 13 anos de experiência, mais de 5 mil clientes, milhares de horas de planejamento. O ano passado eu lancei na Bienal do Livro, meu primeiro livro, Viver, Vencer e Enriquecer. Está disponível nas principais plataformas Amazon, na editora, Eagle, outras plataformas. Você pode colocar aí e encontrar. Está com promoção, vale muito a pena. Então, todo mundo que leu deram bons feedbacks desse livro. E aí, continuando, e o que me motiva é ajudar pessoas normais a alcançarem resultados extraordinários. E é isso que a gente vem fazendo, revolucionando no mercado financeiro. O que a gente enxerga? As grandes corretoras XP e BTG.
vem influenciando na legislação, CVM, vem tocando aí alguns direcionamentos para mudanças. O ano passado, em 24, mudou a lei, artigo 178, 179, o assessor de investimento ele pode também vender produtos SUSEP, porque o assessor de investimento sozinho não consegue sobreviver só com investimento. Se ele fizer o melhor para o cliente, ele não ganha dinheiro. Então ele acaba fazendo muitas vezes o que não é o melhor para o cliente, não é tão bom para o cliente, para ele sobreviver também. E por causa disso, vem tendo uma taxa de mortalidade desse profissional. Não só desse profissional, mas de outros. Então vem tendo uma grande desistência do profissional assessor de investimento. Hoje são 25 mil certificados, 7 mil desaparecidos e apenas 18 mil plugados em alguma casa, vendendo produto de alguma corretora, de algum banco, sem focar no cliente. Porém, se a gente olhar para o mercado, uma das maiores dores, uma das maiores oportunidades, um dos maiores problemas são 200 milhões de habitantes sem educação financeira. Isso vem piorando em todas as áreas, de comprar imóvel, de endividamento, de falta de gestão. Ou seja, são 200 milhões de clientes que precisam de educação e planejamento financeiro. É uma das maiores potenciais, uma das maiores oportunidades do mercado. A gente sabe que o mercado financeiro remunera muito bem o profissional, o empresário que atua nessa área, porque é um mercado multibilionário, né? Créditos, seguros, investimentos, que foram os que vêm crescendo nos últimos 50 anos e continuam crescendo. Nos últimos 10 anos cresceu muito o profissional de infoproduto, só que segundo a Ambima, que é um mercado inexplorado, tem pouquíssimas pessoas que fazem isso, o serviço de planejamento financeiro, não é o consultor de investimentos que está na moda agora, 2025, que é a mudança de assessor de investimento para consultor de investimentos. Falando de planejamento financeiro. Fazer um serviço de planejamento financeiro, cuidar do cliente, fazer o melhor para o cliente, o melhor plano ideal para o cliente, montar a receita ideal da vida dele e depois escolher o ingrediente. Segundo a Ambima, é um mercado de 5 bilhões de faturamento anual de potencial. Ou seja, se você entrar no mercado de crédito, seguro de investimento e produto, já tem um monte de gente fazendo. O mercado de planejamento financeiro tem pouquíssimas pessoas. E eu quero falar para você, acompanha, anota, presta muita atenção, a oportunidade e o potencial que você tem aqui de empreender junto com a Futuro, ter uma franquia de planejamento financeiro da Futuro. Vamos ver? Qual é a dor do mercado? Se a gente olhar a classe, né, de potencial de receita por famílias, apenas 1% das famílias no Brasil ganha 20 mil mais. A maioria ganha abaixo disso. Ou seja, assessor de investimento, consultor de investimento, vendedor de seguros de alta renda, tem pouquíssimos clientes disponíveis. E fica aquela briga por grandes empresas. E esse profissional, às vezes, tem poucos clientes para atuar, para trabalhar, para prospectar, acaba ganhando pouco, acaba desistindo. E é por isso que os últimos 3 anos mais saiu assessor de investimento do que entrou no mercado. Porque não consegue fazer o melhor para o cliente, tem pouco cliente para atuar, não consegue atender o cliente pequeno porque não sobrevive, não paga a hora dele. Qual que é a nossa tese? Primeira tese, né, é democratizar acesso a um serviço de extrema qualidade. Então, com a nossa metodologia, a gente consegue atender todo mundo, o Brasil inteiro. A gente está avançando com inteligência artificial para conseguir atender de uma forma automatizada, principalmente a base da pirâmide, pessoas que ganham pouco. Então a gente consegue atender com o nosso método todo mundo, do multibilionário até a pessoa que tem seu primeiro salário. Além disso, a visão que a gente tem é a sobrevivência dessa profissão. O planejador financeiro, seguindo o nosso método, seguindo nossa receita da franquia, vai conseguir monetizar e ter clientes sempre. Por exemplo, o assessor que tem um cliente que tem 500 mil reais e o cliente comprou a casa, ele perdeu a receita, perdeu o cliente. Já era. O cara que só vende seguros, o cliente pede outra coisa, ele não consegue atender, porque ele não consegue nem monetizar com isso, nem sabe como fazer. O educador financeiro que só cuida de fluxo de caixa, não consegue atender o cliente completo numa visão 360. E é aí que a Futuro brilha, e é aí que a Futuro traz de oportunidade. O que que a gente acredita? Transformamos sonhos em conquistas através de planejamento financeiro, conectando as melhores soluções do mercado. Se a gente olhar, demanda, tá? São 200 milhões de potenciais clientes de famílias que não têm educação financeira, não sabem a melhor decisão financeira a se tomar. Oferta, tem centenas de empresas que ofertam bons produtos, milhares que ofertam produtos ruins. O que que a gente faz através de tecnologia, metodologia, expertise, é o cliente no centro das atenções.
A gente procura as melhores soluções para essa demanda. Ou seja, a gente conecta sonhos com a ponte correta para chegar nos objetivos. Ou seja, monta a receita ideal e depois ajuda a escolher o ingrediente ideal para essa receita, fazendo sempre o melhor para o cliente. Eu falo para toda a rede de franqueados e planejadores, faça para o cliente o que você faria para sua mãe, porque ele está te pagando para isso. E o que que a gente traz de visão, tá? Ligar a oferta e demanda através de tecnologia, através de metodologia, poder de escala com franquia, uma visão de Big Tech. Ou seja, algo que traz um potencial da empresa, focando no cliente se tornar uma empresa bilionária, uma empresa que é um unicórnio, que vale mais de US$ 1 bilhão. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vem fazendo isso? Nos últimos 13 anos, validando para mais de 30 mil famílias antes de iniciar Futuro. Iniciando a Futuro, desenvolveu o método e validou junto com a Planejar, que é o único órgão que certifica o planejador CFP no Brasil, os 8 passos para a liberdade financeira. Se o nosso cliente ele tiver os 8 passos, a vida dele vai dar certo mesmo se alguma coisa der errado. Agora, se faltar um dos passos ou um dos pilares, a chance de dar errado é muito grande. Ou seja, o nosso método, através de uma gamificação, a gente consegue implementar essa metodologia com o cliente e ajudar o cliente a acompanhar através do aplicativo, onde ele vai ter a segurança, a vida dele estar infinitamente saudável, protegida em direção aos objetivos dele. E o bacana é que o nosso método a gente validou junto com a Planejar, a gente é associado a Planejar, e o nosso certificado interno segue os padrões do MEC e em breve com o selo da Planejar. Aqui um depoimento dos clientes, para vocês ouvirem e acompanharem. Nosso NPS atual é 85. Olha que bacana que os clientes estão falando da Futuro. Não adianta só eu falar, sou o CEO da Futuro, um dos fundadores, mas o feedback do cliente é o principal. NPS de 85, clientes estão extremamente satisfeitos. Qual é a oportunidade do negócio, né? Hoje, o planejador financeiro, nosso motor número um, motor principal, é o planejamento financeiro, montar essa receita ideal da vida do cliente, com uma visão 360. O cliente paga para o planejador fazer sem viés tendencioso. Então, através da Futuro Consultoria Financeira, através do nosso método, através da nossa tecnologia, a gente monta a receita ideal para esse cliente.
Depois de montar a receita ideal, dentro do ecossistema, a gente tem as empresas que têm os ingredientes. Ou seja, o planejador senta do lado do cliente e ajuda a escolher o melhor ingrediente para essa receita. Através da Futuro Hub, que é nosso escritório, onde a gente tem mais de 150 parceiros, mais de 500 soluções, a gente consegue escolher o melhor para o cliente, entre bancos, fintechs, seguradoras, parcerias com consultoria de crédito, parcerias com contadores. A gente consegue sempre trazer o melhor ingrediente para o cliente. Próximo passo, a parte de investimentos. Aqui é a parte de seguros e créditos e a parte de administração de carteira de investimento. Na FTR Invest, aí é o nosso escritório plugado na XP, que é a maior corretora e a melhor em tecnologia. A gente consegue ter aqui mais milhares de ingredientes para montar a carteira de investimento ideal para o cliente. Então, o planejador ele monta a receita, o assessor de investimento ajuda a escolher o ingrediente ideal para essa receita. A Futuro Holding, que é o nosso escritório de assessoria de holding, serviços de holding patrimonial, familiar, participações, faz parte do planejamento financeiro, o pilar tributário e sucessório, que é o oitavo passo, que ajuda o cliente a preparar para pagar menos imposto hoje, ainda mais com a mudança da legislação, as novas leis de taxas que vão implementar em 2026, que ajuda o cliente a montar e estruturar o planejamento ideal para pagar menos imposto e principalmente fazer o planejamento de sucessão. A Futuro Franqueador, ou seja, todos os nossos planejadores são certificados e franqueados, onde a gente traz segurança na rede e segurança na entrega para o cliente final. Além disso, a gente tem uma ONG, que é o Instituto Futuro Feliz, que a gente consegue trazer para de fins, formas filantrópicas, educação e planejamento financeiro para quem não tem condições. A Futuro Holding é a nossa holding, que é a mãe de todo mundo, onde a gente tem um ecossistema completo para cuidar do cliente, fazer o melhor para o cliente e o cliente sempre no centro das atenções. A gente tem duas futuras empresas que estão nascendo. A Escola de Negócios Futuro é onde a gente faz o transbordo do conhecimento da franqueadora para o franqueado, em que a gente certifica o franqueado, prepara ele para seguir o nosso método, usar nossas ferramentas, ser um franqueado de alta performance e seguindo o selo de qualidade futuro. Nossa certificação hoje segue padrões do MEC e a gente está, e aí em paralelo, junto com a Planejar, para ter o selo da Planejar, para ter validade PEC Planejar. O Oráculo é a nossa tecnologia, a gente já investiu mais de 4 milhões de reais para deixar o nosso sistema como está hoje, onde o planejador tem todo um software que ajuda ele a trabalhar o dia a dia, funil de vendas, CRM, carteira de clientes, acompanhamento de provisionamento de comissões e principalmente montar o planejamento do cliente, acompanhar o cliente pelo sistema. E o cliente tem um aplicativo, app Meu Futuro, onde ele consegue receber o planejamento e acompanhar o planejamento financeiro com o Open Finance e Open Invest. Então ele vai ter previsto junto com o planejador e realizado, e ele vai ter a contagem regressiva até os objetivos dele. Então esse é o nosso ecossistema através da Futuro Corp, a gente tem uma holding gigantesca, sempre fazendo o melhor para o cliente. O time atual, a gente tem mais de 150 planejadores espalhados no Brasil inteiro, sendo que desses 25 são franqueados de expansão, 150 são demais franqueados. O time interno para dar suporte para todas essas empresas são mais de 63 colaboradores, time interno de desenvolvimento, time interno, agência de marketing interna, time de CX, time de back-office. A gente consegue fazer o melhor para toda a rede, dar o suporte para o franqueado. Conforme a gente vai crescendo o número de franqueados, a gente vai crescendo também um time para dar esse suporte. A gente tem um escritório em Florianópolis, escritório em Curitiba, escritório em São Paulo, a gente inaugurou o escritório em Araraquara, escritório em Salvador, e a nossa matriz fica aqui na Rua Vergueiro 2016, Conjunto 11, primeiro andar, no coração de São Paulo, no finalzinho da Paulista. E a gente tem um viés de escala, de tendência, para sempre estar e conseguir atender o cliente em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Somos quatro sócios fundadores, eu, Felipe Jesus, Thomas Franco, Igor Menezes. Em 2014, recrutei eles para trabalhar comigo, mentorei, guiei, ajudei eles a desenvolver na carreira e construímos muita coisa junto lá na outra empresa. Éramos diretores executivos de alta performance, representavam 70% do faturamento da empresa. E aí chegou em 2020, na pandemia, a empresa mudou a filosofia, valores e princípios. A empresa parou de focar no cliente. A empresa parou de focar em meritocracia, que foram os dois pilares que me ajudaram
a decidir largar os 10 anos de estudo, de indústria, de entrar nesse mercado. Então, em 2020, me vi numa situação muito delicada da minha vida, onde você é corrompido pelo sistema de uma empresa, ou você segue caminhos diferentes, respeitando seus valores e princípios. E foi isso que aconteceu no final de 2020. Nós decidimos seguir os nossos valores e princípios e abrimos e fundamos a Futuro Consultoria Financeira, a Futuro Corp. E de lá para cá, já são 4 anos e meio, aonde foi o nosso acerto, o nosso sucesso. A gente tem valores em comum, habilidades diferentes e complementares. A gente implementou desde o começo o nosso viés de cultura, regras, código de honra, pilares de cultura, DNA de cultura, muito forte, com viés de tecnologia e escala para economizar tempo, automatizar serviços tanto para o franqueado planejador quanto para o cliente. Então, de 2021 para cá, a gente vem evoluindo sempre em cultura, em tecnologia, fornecendo sempre melhores serviços, melhores tecnologia para toda a rede de franqueado. O ano passado foi o auge de evolução. A gente lançou um programa de acionistas, que é um programa de partnership, onde toda a rede de franqueados podem se tornar sócio do negócio. Ou seja, se você é um franqueado que tem sucesso, além de ser dono da sua franquia, você pode se tornar sócio do grupo através do programa de partnership. Então, ano passado a gente reconheceu 10 novos acionistas. 2025 a gente está com um grande desafio, é o ano do all-in, é o ano do grande desafio. Esse ano a gente se aproximou da SME junto com o João Kepler, que é o maior investidor anjo. A gente foi atrás dele intencional para nos preparar e nos ajudar para um IPO, para levantar capital. Até aqui a gente não pegou dinheiro de ninguém. A gente fez de uma forma bootstrap, igual ele ensina, com o próprio dinheiro do negócio. A gente foi reinvestindo. Nós sócios quase não tiramos dinheiro nenhum para nós, só focando na empresa crescer, evoluir, para a gente conseguir ajudar os clientes e conseguir ter uma empresa, uma franqueadora, um grupo perfeito para a rede de franqueados. E ele tem experiência e está nos ajudando a nos preparar para o final do ano, começar a levantar capital, trazer dinheiro de investidor e principalmente passar esse primeiro ano em direção ao IPO que a gente quer fazer e levar a Futuro para ser referência e a maior empresa de planejamento do Brasil. Aqui, para vocês terem uma ideia, é um pouco da tecnologia, do que a gente já investiu, já preparou, pronto para o planejador franqueado, pronto para o cliente. Então, aqui tem todo o funil completo de geração de leads, captação de leads, gestão de leads, venda, gestão de contratos, notificações, provisionamento de comissão, indicadores. Então, tem um sistema completo com CRM, gestão de clientes, gestão de aniversário do cliente, lembretes automatizados. Tem toda a gestão da carteira de clientes para entregar ao cliente os 8 passos ou o cross-sell, acompanhar o cliente, se provisionar as reuniões. Antes de sair vendendo uma coisa, a gente primeiro tem que entender se faz sentido para o cliente. Então, a gente dá para o cliente um diagnóstico financeiro profissional para ele saber como que está a saúde financeira dele hoje, quantos passos avançou do nosso método. Então, através de uma pré-entrevista, ele preenche algumas informações. Na primeira reunião, a gente valida essas informações, te apresenta a empresa e entrega um diagnóstico para ele entender a saúde financeira e o que ele precisa melhorar, quais são as oportunidades que tem. E aí o sistema ajuda tudo isso para o franqueado economizar tempo, para o cliente economizar tempo. E aí a gente tem toda a automação de vendas, tem toda a gamificação de vendas, marketing de recompensa, desconto, negociações, geração de contratos em um clique, contratação em um clique, que aprovisiona comissionamento. Depois que o cliente contrata, tem toda a parte de estratégia de acelerar a entrega técnica. Hoje o CFP, ele tem que entregar um TCC para receber o certificado. Todos os nossos clientes recebem esse TCC, que é um plano financeiro completo da vida financeira de hoje, com uma visão 360 até lá na frente. E o cliente acompanha isso pelo aplicativo. No aplicativo, então, ele tem a gestão financeira, gestão de ativos, ele tem a linha do futuro que ele pode planejar todos os objetivos de vida, ele coloca lá o previsto junto com o planejador, ele olha o realizar através de Open Finance, então ele vai acompanhando tanto a conciliação de investimentos, a gestão de ativos, quanto a conciliação do orçamento familiar
que são dos gastos pelo cartão. Isso fica muito mais fácil acompanhar quanto falta para alcançar os objetivos, quanto falta para chegar no que ele quer. E só eu falar aqui é muito bonito, mas vamos olhar os números, né? O que a gente vem fazendo desde a inauguração são mais de 60 mil reuniões, 7 mil clientes satisfeitos, 30 milhões de faturamento em apenas 4 anos de vida. São 100 mil horas de planejamento financeiro, onde a gente ajuda o cliente a ter uma receita ideal e, além disso, ter os ingredientes para chegar no que ele quer. São mais de 30 milhões de reais aplicados para aposentadoria, para não depender do INSS. Mais de 100 milhões de reais sob gestão no nosso escritório de investimentos na FTR Invest. 1 bilhão de reais de gestão de risco pela Futuro Hub. Mais de 3 milhões de reais aportados para gestão de risco na Futuro Hub. E quase 200 milhões de crédito em aquisição de bens, comprar o carro, comprar a casa, através de consórcio, financiamento, refinanciamento, para ele economizar e ter o melhor planejamento para realizar os sonhos e economizar muito dinheiro. Então, o impacto é gigantesco para o nosso cliente. E o que a gente tem de potencial com isso é a busca da curva J. Todo investidor busca essa curva. A gente vem crescendo nos últimos anos, a média de 50% ao ano, em número de clientes, faturamento, ferramentas, valuation do negócio. O ano passado a gente faturou quase 10 milhões, finalizou em quase 9,8 milhões. Esse ano a gente vem numa vertente mais acelerada, com o viés de uma empresa de crescimento exponencial ou empresa XO. A gente se adequou e se adaptou em tecnologia, em vertentes, em governança, para esse ano atingir 20 milhões de faturamento em 2025, 40 milhões de faturamento em 2026 e nos próximos 2 anos faturar o dobro do que a gente faturou nos primeiros 4 anos. Isso, lógico, vai trazer um viés, um potencial de valorização do equity. Hoje, através de tecnologia, renda recorrente, canal de distribuição de segurança através de rede de franqueados, NPS altíssimo, CAC baixo, a gente está através da metodologia de fluxo de caixa descontado, a Futuro tem um valuation atual de 130 milhões de reais meio de 2025. E a gente está junto com o João Kepler, que é o investidor anjo que a gente comentou, através do nosso conselho. Ele está ajudando a estruturar a governança para ir para um valuation de 200 milhões de reais, para a gente abrir captação para acelerar. Então, até o final do ano, início de 2026, a gente vai abrir para captação de investidores. A gente não vai abrir para muitos, porque a gente não precisa de dinheiro. A gente quer acelerar alguns pontos específicos estratégicos. Então, a gente quer abrir para investidores para a gente dominar o mercado e ser a melhor e maior empresa focada no cliente. A gente inaugurou como franqueador, estava na BF ontem, falando com o presidente do conselho da BF, com os conselheiros da BF. A gente é a terceira franqueadora de planejamento financeiro e já é a maior. Maior do que a Super Rico do Serbase, maior do que a Solution for Life, do pessoal que era de offshore, porque a gente nasceu como planejamento financeiro. E o que a gente enxerga de potencial de mercado dessa franquia de planejamento financeiro servir para muitos profissionais do ecossistema que não estão sobrevivendo ou que estão ferindo o cliente para ganhar dinheiro, de mudar essa filosofia, de focar no cliente, tendo uma franquia da Futuro e podendo monetizar ajudando o cliente em primeiro lugar. O que vai acontecer nos próximos 10 anos em um cenário pessimista? O que a gente enxerga de potencial que a gente quer alcançar no cenário pessimista? 500 franqueados de expansão, 5 mil franqueados planejadores, 1 milhão de clientes, mais de 500 colaboradores para dar suporte para toda a rede, toda a cadeia de colaboradores e franqueados. Qual que é o potencial que o franqueado tem? Uma cidade com 100 mil habitantes encaixa perfeitamente uma franquia de planejamento financeiro. E aonde tiver uma franquia de planejamento financeiro que tiver um volume de clientes, a gente quer ter uma filial do nosso escritório de assessoria de investimento para o cliente ter um atendimento completo de ponta a ponta com profissionais especializados focado no cliente. Pensando nisso, pessimista, a gente tem um valuation aproximado de 3 bilhões de reais. Ou seja, é uma valorização do investidor de mais de 7.000% colocando dinheiro hoje. Nenhum investimento tem esse potencial de valorização. Isso pessimista. Benchmark de mercado, se a gente pegar, por exemplo, empresas similares, a XP começou só com educação, começou com investimento, vem adicionando produtos financeiros, não cobra planejamento, não tem receita MRR de assinatura de aplicativo. Nubank começou com o serviço bancário, adicionou o cartão e vem adicionando produtos financeiros
vale muito mais que 60 bilhões, tem quase o preço do Itaúzão. É um valuation gigantesco, não cobra planejamento financeiro, não entrega um serviço pensando no cliente de planejamento financeiro, não tem receita de aplicativo focado no cliente. Com com essa modelagem mínima, 3 bilhões é bem pessimista do valor que a gente pode chegar, ou seja, o dinheiro do investidor pode valorizar muito mais do que 7.000%. Agora, para você que se tem interesse em se tornar franqueado ou investir, aqui estão os depoimentos dos nossos franqueados de um NPS de 93. Continuando, feedback dos franqueados. Pensa numa empresa que tem o cliente como diferencial. Então, a nossa cultura é realmente trazer um planejamento personalizado para o nosso cliente. A Futuro tem como cultura realmente poder ajudar as pessoas. E isso para mim é o principal valor, né? A preocupação com o próximo e o desenvolvimento profissional do brasileiro. Sinto que o meu trabalho hoje ajuda outras pessoas. Eu já ouvi bastante que ter um planejamento financeiro te faz até dormir melhor. Cada história, e cada pessoa e cada perfil comportamental interfere muito nessa dinâmica. Então a gente precisa ser muito próximo do nosso cliente para que a gente consiga construir não só um projeto personalizado, mas implementar para que ele realmente aconteça. Vejo pessoas que muitas vezes nem esperança tinham de conquistar determinadas coisas, conquistando. Vejo pessoas que, principalmente mulheres, tendo uma liberdade por conta do que o dinheiro, do que as finanças, do que a educação financeira pode propor. Com o foco em realizar o objetivo do cliente. Poder ter o cliente como centro do meu negócio é uma das culturas que eu mais me identifico. Porque sem o cliente, nós somos só um conglomerado onde possuem várias pessoas juntas. Então, o cliente é a alma de toda a empresa, então colocar ele em primeiro lugar é o nosso maior foco e é com isso que eu me identifico. A Futuro ela não me proporcionou só bagagem profissional, não me proporcionou. Bom, como vimos, o NPS é altíssimo do franqueado e a gente foca no cliente. O bom de focar no cliente, que a gente monta uma empresa, um ecossistema que tem um viés de crescimento, de propósito, de missão, de poder dormir tranquilamente no final do dia. E principalmente, o NPS do franqueado traz uma satisfação profissional e principalmente de ganhos. Vou dar um exemplo para vocês aqui para finalizar. Qual que é a oportunidade que a gente está falando? Investir, profissionalizar ou começar um negócio do zero. Então, você que é assessor de investimento, está cansado de empurrar produto para o cliente, você vai ter uma profissão, um negócio, uma empresa que tem uma validade, que tem um valuation, que tem um valor de recompra futuramente, através da carteira de cliente, que você fez o melhor para o cliente. Se é um contador, você tem um monte de cliente na mesa que não consegue atender, que não consegue monetizar, que não consegue entregar algo completo para o cliente, você pode também ter um escritório, um escritório, um serviço de planejamento financeiro, corretor de seguros, o advogado, ou seja, todo mundo que tem interesse em empreender, em ter um negócio que está no oceano azul de oportunidades de crescimento, pode ter, com certeza, muito retorno com isso. Quanto mais a gente agrega valor para o cliente ou para a rede de franqueados, maior o retorno do bolso. E o mercado financeiro é um segmento que paga muito bem. Fazendo muito bem o serviço para o cliente, você vai ter muito bem um potencial de ganhos. A metodologia ela é completa e validada com as nossas certificações, com o selo da Planejar, desde o comercial, comunicação básica, como passar mensagem, como se comunicar, PNL, estratégia de expansão, estratégia de recrutamento, estratégia de vendas, se tornar um planejador futuro certificado. Essa profissão ela segue os padrões CFP, mas tem um curso CFP também dentro. PNL, liderança, são cursos diferenciais. O franqueado ele vai ter tudo pronto, não vai precisar fazer nada, construir nada. Ele tem um sistema, um back-office, um marketing, mentoria, o método é comprovado e validado com o selo. E a gente tem uma previsão pessimista do payback em 1 ano do investimento da franquia. Além de tudo isso, tem um acesso a um hub completo de soluções, que estão mais de 500 ingredientes pela Futuro Hub, mais de 5.000 ingredientes pela FTR Invest aí, fazendo sempre o melhor para o cliente. Quer saber um pouco mais? Quer ter um pouco mais de informações? Quer saber como se tornar franqueado? Segue a Futuro Consultoria Financeira e tenha acesso ao maior e melhor
franqueadora de planejamento financeiro do Brasil. Seja bem-vindo.